se estendendo ao Juarez, presidente da casa, ao Sérgio Miles, que pessoalmente veio me convidar, e que esse abraço se estenda a todos os trabalhadores da casa, porque eu me sinto realmente em casa. Quando a gente vai fora, a gente recebe esse convite, mas aqui literalmente eu me sinto em casa. Gostaria de convidá-los a todos para a semana que vem, a 15ª URI, estará realizando a 5ª Semana Espírita, no auditório da Fundação Municipal de Nanda Vitória. Na segunda-feira, dia 26, a palestra Justiça Divina, do Luiz Henrique da Silva, presidente da Federação Espírita do Paraná. Na terça-feira, dia 27, um fórum espírita com perguntas e respostas, convidados especiais. No dia 28, a palestra Necessidade da Reforma Íntima, com Marco Antônio Negrão. Quinta-feira, Canções para Aquecer o Coração, lindas histórias para elevar a alma, Quinteto Aba e convidados. E na sexta-feira, a palestra Só de Passagem, com Daniel Dallagnol. No dia 23 de novembro de 1793, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, o orador Gaspard Chometre levantou-se no púlpito e, diante da nave da Igreja Gótica, totalmente repleta, proferiu um discurso dando a ideia do direcionamento da Revolução Francesa. Após as palavras iniciais, Pierre Gaspard Chometre asseverou peremptório: Deus morreu. A França, que acaba de se libertar dos Bourbons, não tem mais a necessidade de Deus, e a partir de agora, o nosso Deus é a razão. Dispensamos qualquer expressão de Deus e devemos combater as religiões. A massa, que se acotovelava no grande santuário parisiense, algo aturdida, acompanhou de imediato uma procissão que foi improvisada e que no andor carregava a jovem bailarina Candeia, do Teatro da Ópera, com um barrete frígio e um vestido branco para representar a razão. A partir daquele momento, os revolucionários franceses decretavam a morte de Deus. Diziam que a humanidade não precisaria de nada da divindade ou algo que viesse de próprio Deus. A cultura europeia passava por esse período de modorra. E no ano de 1802, Napoleão Bonaparte, para poder assentar os seus arraiais em Paris, firmou a segunda concordata entre o governo da França e o Vaticano, trazendo Deus novamente ao solo francês. O célebre corso desejava com isso fortalecer os seus arraiais e por isso resolveu recorrer ao poder teocrático da Igreja. E Deus, que havia sido exilado através de um orador arrebatado, era trazido novamente através de um decreto imperial. E no dia 2 de dezembro de 1804, naquela mesma catedral, Napoleão Bonaparte era consagrado como o primeiro novo imperador da França. E enquanto um coro de 200 vozes cantava uma música elaborada para aquele momento de pompa e circunstância, o Papa Pio VII, que fora convidado especialmente para aquela solenidade, levantou-se, pegou a almofada que continha a coroa e Napoleão, num gesto de audácia, acercou-se do Papa, pegou a coroa e autocoroou, só para mostrar a sua animosidade ao Papa reinante. Ato contínuo, coroou Josefina como a primeira nova imperatriz. Mas vale recordar que 2 meses apenas dessa data, no dia 3 de outubro de 1804, a 400 quilômetros de Paris, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, ao quem a humanidade conheceria mais tarde com o pseudônimo de Allan Kardec. E Deus agora estava novamente entonizado em solo francês por Napoleão Bonaparte. No entanto, no ano de 1815, uma reação de natureza clerical para impor Deus aos seus adversários matou 15.000 protestantes, que eram vítimas de um certo trestelon, e a carnificina foi tão cruel que as águas do rio Loire ficaram contaminadas pelo número volumoso de cadáveres. E a cultura europeia e francesa entrava nesse período de modorra,
Mesmo o século XIX sendo o século das luzes, do iluminismo, as mentes humanas começaram a voltar-se para o materialismo. E no ano de 1859, com as teorias de Charles Darwin sobre o processo da evolução, a genética, ele vinha mostrar o flagrante erro bíblico em torno da criação. Homens e mulheres também maravilhosos, já libertados do tacão dogmático, gritavam dos velhos porões medieval sobre a desnecessidade de Deus. Entre outros, o pensamento do grande alemão Friedrich Nietzsche, que havia escrito uma obra revolucionária, onde ele colocava na boca da personagem principal uma grande ironia a respeito de Deus. É verdade que Deus morreu? Grita o louco na praça pública, no célebre livro Assim Falava Zaratustra. Se Deus morreu, quem cuidará de acender as estrelas à noite? Quem cuidará de dar comida aos pássaros e aos peixes no mar? E a grande tristeza se abateu sobre a massa na praça. E o louco continuou gritando: e agora? O que faremos das catedrais, das igrejas? Transformaremos em um mausoléu para guardarem a memória de Deus? E Nietzsche, ao escrever essa obra, já colocava na boca do louco o tormento esquizofrênico que logo mais iria matá-lo no mês de agosto de 1900. Entre outros, Schopenhauer, também alemão, e os mais eminentes cientistas europeus diziam: a alma não existe. A alma deve descer como uma sudorese cerebral. Da mesma maneira que os rins produzem a urina e o fígado produz a bilis, o cérebro produz a alma. E alguns anatomopatologistas, como Florence, Cuvier, entre outros, gritavam zombeteiramente: nós temos dissecado milhares de cadáveres e nós nunca encontramos a alma. O materialismo começou a apresentar-se sob 3 aspectos: o materialismo histórico, o materialismo dialético e o materialismo mecanicista. Quando irrompe o século XX e aparece a terrível hecatombe 1914 e 1918, que era considerado a era do terror à Primeira Guerra Mundial, que estiolava vidas e que muitas logo após se voltavam ao encontro de Deus, mas logo depois aparece a Segunda Guerra Mundial. E começaram a aparecer filosofias esdrúxulas, como o nadaísmo, patrocinadas por Jean Paul Sartre, Madame de Beauvoir, e por uma juventude cínica que dizia: para que Deus? Aonde estão os religiosos? Nós vimos os pais entregarem os filhos por uma barra de chocolate. Nós vimos as pessoas descerem aos subterrâneos para caçar ratos e lagartixa para se alimentar. Nós vimos os estupros coletivos. Para que uma vida digna? De repente vem a bomba e tudo desaparece. Foi nesse período, 1960, quando filósofos holandeses criaram o célebre catecismo e eles diziam: nós cremos em Jesus, nós temos a prova histórica de Jesus, mas Deus deve ser uma personalidade mística, uma vantopia. Foi nesse período, quando os hippies abandonaram a civilização em busca da depravação e rotulavam aquilo de amor, para consumir ópio e cocaína em países como Tibete, Afeganistão, entre outros, ao qual a droga era lícita. Foi parecendo que Deus realmente havia saído das páginas da história. Mas foi nesse período, 1960, que apareceu uma obra extraordinária, escrito por um professor de História Natural de Nova York, do museu. Ele foi por 40 anos professor desse museu. E ele diz em sua obra: já que está na moda ser intelectual aquele que não crê em Deus, eu tenho orgulho de dizer: eu creio em Deus. E eu tenho 7 razões para dizer. Primeiro, vamos falar um pouco sobre as probabilidades. Se nós pegarmos 10 moedas e enumerarmos todas elas de 1 a 10 e colocarmos no bolso, vamos tentar pegar a primeira moeda. A nossa probabilidade de êxito é de 1 vez em 10 vezes. Mas vamos tentar pegar em seguida a moeda número 2. Essa probabilidade de 1 vez em 100 vezes. Se nós tentarmos pegar a terceira moeda seguida,
vai para 1000. E se nós chegarmos até a 10ª, 1 bilhão de vezes. Logo, quando nós olhamos a atmosfera da Terra, ela mede 60 quilômetros. E não é por acaso. Se ela medisse apenas 40 quilômetros, a vida seria impossível. Porque meteoros e meteoritos que caem aqui diariamente aos milhares, e são ralados com a pressão, e transformam-se em pequenos grãos de areia, insignificantes, fazem a proteção do nosso planeta. O Sol está distante de nós 1.500.000 quilômetros, e não é por acaso. Vamos imaginar que o Sol estivesse apenas a 100 milhões. A vida seria impossível, porque provavelmente agora estaríamos um pouquinho torrados. Mas vamos imaginar que o Sol estivesse a 200 milhões de quilômetros. Provavelmente estaríamos com uma camada de gelo em volta do nosso planeta. Logo, alguém pensou. A velocidade da Terra em torno do seu eixo central é de 1.600 km por hora. Ora, temos 12 horas de luz, 12 horas de trevas. Mas vamos imaginar que sequer essa velocidade fosse de apenas 160 km. Teríamos 120 horas de luz, 120 horas de noite. A vida seria praticamente impossível, porque na primeira noite de inverno de 120 horas, praticamente tudo morreria, e ao amanhecer e começasse um dia de 120 horas, praticamente tudo se extinguiria da face da Terra. Logo, alguém pensou, a Lua está distante de nós 384 mil quilômetros, e não é por acaso. Vamos imaginar que a Lua estivesse a apenas 200 mil quilômetros. A vida seria impossível, porque ela é responsável pelas marés da Terra. Se ela estivesse nessa posição, a Terra seria lavada pelo menos 100 vezes ao dia através de tsunamis. Logo, alguém pensou. Então diz Grace Morrison, eu creio em Deus por criar as condições para que o ser humano e os animais pudessem viver. Mas eu creio em Deus por uma segunda opção que se chama vida. Se eu perguntar aqui o que é a vida, cada um vai me dar uma definição e ninguém me dará a mesma definição. Porque a vida escapa. Um biólogo dirá que a vida é esse automatismo celular, a fatalidade biológica. Se for filósofo, dirá que a vida é esse passeio encantado pelo país das fantasias. Se for esteta, agricultor, advogado, médico, cada um dará uma definição diferente. Porque a vida escapa. Mas a vida é o resultado de dois fatores. Um raio de sol e um protoplasma. O raio de sol incidindo sobre esse protoplasma faz com que ele se biparta. É o que nós chamamos na ciência de cisparidade celular. Mas a vida é muito mais do que isso. A vida é um químico maravilhoso. A planta introduz a raiz no solo e transforma em fruto e flor na planta. Mas a vida é muito mais do que isso. A vida é esse escultor maravilhoso. Basta que olhemos as plantas. Os maiores pesquisadores dizem que até hoje nunca foi encontrado duas folhas iguais. Mas a vida é esse engenheiro maravilhoso que transforma a água, o humus, em açúcar, em borracha. Então diz Grace Morrison, eu creio em Deus pelo milagre da vida. Mas eu creio em Deus por uma terceira razão, que se chama o instinto dos animais. Nós muitas vezes falamos, eu tirei a mão por instinto, eu me defendi por instinto, mas ninguém sabe onde ele se localiza. Nós não sabemos porque o salmão, quando chega a época da sua reprodução, ele abandona todas as águas em que ele se encontra, que são de vários afluentes, e começa a nadar contra a correnteza para desovar. Se nós pegarmos esse salmão e mudarmos ele de rio, mas do mesmo afluente, o que ele faz? Ele retém a sua desova até encontrar o verdadeiro afluente para desovar. Quem ensinou o salmão? Ele não tem nenhum GPS. A vespa, quando ela vai reproduzir, ela sabe um monte de coisa. Ela sabe que todo o seu filhote já nasce adulto e já nasce com fome. Então o que a vespa faz? Ela faz um buraco, cava uma galeria, sai do buraco,
acha ou uma larva ou um gafanhoto e dá uma picada. Nenhum inseto consegue dar uma picada como a vespa. Ela imobiliza aquele gafanhoto, leva para dentro daquele buraco, coloca os seus ovos na parte posterior, no abdômen daquele inseto, sai do buraco, tampa com um pouquinho de argila, voa e morre. Os seus filhotes começam a nascer e começam a comer a carne do gafanhoto. Quando chegam na cabeça, o gafanhoto já morreu e elas estão ali para continuar a sua reprodução. Quem ensinou a vespa? Se ela errar uma vez, toda a sua prole morre. As enguias, quando elas vão reproduzir, elas sabem um monte de coisa. Elas sabem que elas têm que reproduzir na parte mais abissal do oceano, chamado Mar de Sarcasmo, ou o Mar do Triângulo das Bermudas. E lá se encontram enguias europeias e enguias americanas. As europeias, porque estão muito longe, elas retêm a sua desova por 1 ano. E nunca encontrou-se enguias europeias em águas americanas e nunca encontrou-se enguias americanas em águas europeias. Por quê? Por causa do instinto. O João de Barro, quando chega a primavera, ele trepa na árvore mais alta da floresta em que ele se encontra e levanta o bico para saber de que lado virá o vento do futuro inverno, para construir a sua casa com a boca virada para o lado contrário. E não erra nunca. Quem ensinou o João de Barro? Por esses dados, nós podemos dizer, como Grace Morrison, eu creio em Deus pelo instinto dos animais. Mas eu creio em Deus por uma quarta razão, que se chama genes e cromossomas. Todos nós somos responsáveis e somos gerados por genes e cromossomas. Se nós pegarmos a humanidade inteira, que hoje está em torno de 8 bilhões de habitantes, e transformarmos em genes e cromossomas, tudo estará ali. A cor dos nossos olhos, o tipo do nosso cabelo, a nossa pele, toda a informação genética. Por isso diz Grace Morrison, eu creio em Deus pela descoberta dos genes e dos cromossomas. Mas eu creio em Deus por uma quinta razão que se chama a inteligência. Porque o instinto, ele é igual a uma nota monótona, sempre a mesma nota, sempre igual. Mas a inteligência são as 7 notas musicais. É a capacidade de conceber, é a capacidade de criar. E aí nós começamos a olhar o ser humano como, quando quer ser inteligente, ele é. Já colocamos bólides lá em Marte. Quando nós temos a necessidade de criarmos energia, como a própria energia nuclear, olha a inteligência do ser humano. Criamos prédios hoje de praticamente 1 quilômetro de altura. Energia eólica, energia hidrelétrica, energia solar. Como somos inteligentes. Por isso diz Grace Morrison, eu creio em Deus pela inteligência. Mas eu creio em Deus por uma sexta razão, que se chama o equilíbrio que existe no ecossistema. Como nós já falamos que todo inseto nasce adulto, todo inseto, a partir do momento que ele cresce, ele morre porque ele para de respirar. É o que acontece com a cigarra. Muitos dizem, a cigarra morreu de cantar. Primeiro porque ela não canta. Ela frita as suas patas no seu abdômen. E a partir do momento que ela cresce, os tubos por onde ela respira não crescem e ela morre. A ciência já descobriu 150 mil espécies de insetos. Já imaginou se esses insetos crescessem e os tubos crescessem juntos? Provavelmente nós sairíamos daqui, nós encontraríamos formigas com o corpo de rinoceronte, pulgas com o corpo de elefante, mas entrou o equilíbrio. A Austrália é um continente maravilhoso. Mas quando os britânicos chegaram na Austrália, eles tiveram um problema. Tudo que eles fossem plantar não dava certo por causa dos ventos. Então eles descobriram que teriam que plantar alguma coisa para criarem cercas vivas ou sebens para proteger as plantações. E trouxeram um cacto e plantaram na Austrália. E os cactos começaram a reproduzir. Teve uma época que a Austrália quase esteve dizimada por causa dos cactos. Porque eles começaram a crescer e não paravam. Começou uma caçada aos cactos nesse país.
herbicidas, lança-chamas, e quanto mais se combatia o cacto, mais ele crescia. Passavam arados, e cada partinha dele era uma semente que ele reproduzia. Então começou uma caçada por um inseto que comesse o cacto. Fizeram encontro de entomologistas em Sydney, e adivinha onde eles encontraram insetos ótimos reprodutores e esfaimados? No nordeste do Brasil, um besourinho chamado o bicudo. Pegaram esse besourinho, levaram para lá, criaram em cativeiro e colocaram na natureza. E os bicudos começaram a comer os cactos. E os australianos falaram: e agora? Depois que eles comerem os cactos, o que nós vamos fazer com os besouros? E aí entrou o equilíbrio. Ficaram besouros para cactos e cactos para besouros. Está aí a Austrália, um país maravilhoso. Então diz Grace Morrison: eu creio em Deus pelo equilíbrio que existe no ecossistema. Mas eu creio em Deus por uma sétima razão, que se chama a imaginação. Só através da imaginação é que nós podemos conceber o inconcebível. É só através da imaginação que nós podemos colocar o finito dentro do infinito. É só através da imaginação que nos leva a pensar em Deus, como dizia o salmista Davi no Cântico 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o universo fala das obras das suas mãos. E é verdade. Se nós pegarmos uma noite de inverno, sem nuvens no céu, e nos retirarmos da cidade, das luzes artificiais, nós vamos olhar para o céu e vamos dizer: meu Deus, eu vejo milhões de estrelas. E nós nos enganamos, porque só são visíveis a olho nu 5.000 estrelas. Para falar a verdade, 2.500, porque as 2.500 estão do outro lado. Mas se nós pegarmos um telescópio ou um binóculo, nós poderemos ver 15.000 estrelas. Se nós pegarmos um telescópio medial, já conseguiremos ver 150.000 estrelas. Se pegarmos o telescópio do Monte Palomar, na Califórnia, já conseguiremos vislumbrar 100 milhões de estrelas. E se nós pegarmos o telescópio Hubble, nós poderemos ver 1 milhão de galáxias. Só aqui. Então, as estrelas, se nós formos comparar, parecem as mulheres. Quando elas são jovens, elas brilham. Mas a partir do momento que vão envelhecendo, vão ficando um pouquinho avermelhadas, vão criando manchas. É uma estrela em decadência. É igual ao Sol. Para nós entendermos um pouquinho dessa grandeza, vamos pegar o Sol. Aquele solzinho, aquele calorzinho que nós sentimos durante o dia, é a sua massa. Ele queima 420 milhões de toneladas por segundo. 420 milhões de toneladas por segundo. E quando nós olhamos realmente o céu, nós falamos: eu creio em Deus. E nós muitas vezes, com esse movimento da língua, colocamos ela ao véu paladino, ao nosso céu da boca. E Deus já não está só no universo apenas, Ele já está dentro de nós. Porque com esse movimento da língua, nós mexemos incontáveis nervos. E se agora nós sentirmos aqui o cheiro de uma pizza ou de uma picanha assada na brasa, as nossas papilas degustativas começam a produzir os ácidos e os sais necessários para a nossa digestão. A língua produz 5 milhões de papilas. E aí eu produzo isso e vou sentindo aquela água na boca. Mas aí eu penso: não posso comer a costela, não posso comer a picanha. Eu sou vegetariano. O organismo larga tudo aquilo que prepara, produzindo uma nova substância para a próxima digestão. Mas o indivíduo diz assim: não vou comer uma salada não, só vou tomar um copo de leite e comer um pão. Então o organismo fala assim: não aguento mais esse rapaz, e prepara uma nova substância, cantando a glória de Deus. O ser humano toma uma picada de alfinete, ele destrói milhares de capilares. Outros vêm e tomam o seu lugar. A ciência diz que morrem em nosso sangue 30 milhões de glóbulos vermelhos por segundo. E que nascem 30 milhões de glóbulos vermelhos por segundo, cantando a glória de Deus. O indivíduo leva a mão à cabeça e diz: agora eu creio. E ele está segurando o mais completo computador
que a ciência jamais imaginou. Dentro desse nosso computador, o cérebro, ele tem no homem 100 milhões de neurônios, 100 bilhões de neurônios. Na mulher um pouco menos, entre 80 e 70 milhões. O homem tem de 10 a 20 bilhões de neurônios a mais. Mas até agora a ciência não descobriu para que serve. Mas o homem tem mais. Esse nosso cérebro, ele é responsável pelas sinapses cerebrais. Os neurônios que nascem a partir do momento e crescem e vão morrendo 100 mil ao dia. Então o ser humano leva a mão no coração e diz assim: eu agora creio em Deus. E ele está segurando a mais complexa bomba que o ser humano conseguiu entender e explicar. É o coração. Esses dias eu estava vendo uma reportagem aqui do Paraná, Dona Benta Brasil, 110 anos. 110 anos o coração produzindo sístoles e diástoles. Um dia pode ser que esse coração diga: para mim chega, e pare um pouco. Mas esse coração, ele tem uma função maravilhosa. Ele transporta sangue, coração, cabeça, coração, coração, pé, coração, a uma velocidade de 70 metros por segundo. Então nós podemos dizer: eu creio em Deus. Poderíamos estar aqui falando dessa grandiosidade do nosso corpo, mas ao qual o tempo também não nos permite. Então eu sou equivocado a dizer: eu creio em Deus. Mas Deus é muito mais do que isso. Como dizia São João Evangelista, é o amor. Vários tentaram definir Deus. Sócrates e Platão chamavam Deus de eidos, o mundo da ideia, o mundo da energia. Aristóteles chamava Deus de primo móveis, o primeiro motor. Baruch Spinoza, filósofo holandês, chamava Deus de naturas naturances, a natureza das naturezas. As definições de Deus vão ao infinito. Mas foi João, o evangelista, que teve a ocasião de dizer: Deus é amor. E Jesus, para mostrar um pouco da sua grandeza, propôs-nos amarmos uns aos outros, como Ele nos havia amado, colocando ali para os profetas a lei e o mandamento maior. O dia que nós realmente amarmos, Deus não estará só no cosmos ou dentro de nós. E para nós encontrarmos, basta viajar não para fora, senão para dentro, para nós entrarmos em contato com a sua sintonia. Para encerrar, no fim do século XIX, em São Francisco da Califórnia, numa cidadezinha chamada Palo Alto, residia um casal que estava programado para deixar o nome na história. Esse casal era constituído por um senador da República, naquele momento, governador do estado da Califórnia, o senador Stanford. E ele era casado com uma das mulheres mais belas da América. Rica, magra, charmosa, era o ideal de todas as mulheres. Quando ela andava, ela provocava a ira, a inveja. Quando ela passava com a sua carruagem de ouro e de pedras preciosas pelas ruas de São Francisco, e ela acenava com um lenço de linho branco belga, a inveja ia logo atrás. E para completar a felicidade de Madame Stanford, ela tinha um filho. Na época desses acontecimentos, ele estava entre 11 e 12 anos, chamado Leland. Leland era um amor de criança, uma criança terna e doce. Tinha os olhos verdes, o cabelo levemente alourado, e amava os pais na medida direta que os pais não tinham tempo para ele. Madame dizia: eu dei metade da mansão para Leland. Ele tem 3 babás, uma babá inglesa, uma francesa e uma alemã. Eu dou tudo para ele. Só não dava tempo. Mas muitas mães de hoje também fazem assim. Dão coisas para não se darem, porque isso é muito mais difícil. Mas mesmo assim, ela amava seu filho. E ela se dizia uma mãe responsável pelo seu filho. E ela dizia: eu sou cumpridora dos deveres. Uma vez por semana eu fico com Leland. Uma vez por semana. Quando Madame acordava, Leland já estava na escola. Quando Leland chegava do recreio, mamãe estava passeando, ou no cabeleireiro, ou na manicure.
Quando Leland voltava no final do dia da escola ou a aula de canto, Madame já estava se preparando para as festas. Mas ela era a primeira dama do estado. Ela tinha muitos afazeres, mas mesmo assim, ela gostava do seu filho. Muitas vezes, quando ela estava com Leland, ela dizia: meu filho, se eu pudesse, eu arrancava os teus 2 olhos, que são 2 esmeraldas, e colocava em um pendentif para colocar em meu pescoço. Leland sorria, frágil, meigo e adorável. Mas há um ditado que diz: não há felicidade que sempre dure, como não há desgraça que um dia não se acabe. E a felicidade da Madame foi interrompida porque ela tinha uma tia, uma dessas velhas pobres que tem coragem de nascer em família rica. E a velha morreu no inverno, quando podia ter morrido no verão, que ninguém ia achar falta. Mas morreu no inverno. E o cronista social da cidade colocou na primeira página do jornal: Madame Stanford está de luto, porque morreu uma sua tia, que era uma lady inglesa, que morava em bairro pobre, só para ver como é que pobre vive. Madame, quando viu aquilo, ficou revoltada. E agora? Uma semana de luto. O que eu vou fazer? No outro dia ela acordou e conversou com o marido: meu bem, e agora? Uma semana de luto, o que eu vou fazer? Ele era mais velha que ela, ele respondeu, ele que gostava dela, ele falou: por que você não vai brincar com Leland? E aí ela lembrou do filho: é mesmo, vou brincar com Leland. E saiu correndo pelo pátio da mansão. E ele estava na sala de música, tocando um clavicórdio. Era uma balada triste. Ela amava seu filho à sua maneira. Ela foi entrando aos passos pelo tapete espesso, sentou na frente do menino, colocou a sua cabeça no meio das suas pernas e olhou para Leland. Os olhos do menino encheram-se de lágrimas e ela disse: toque mais. E ele tocou. Quando terminou, Madame chorava e ela disse: Leland, é linda a balada. Você sabe cantá-la? Sei sim, mamãe. Então cante para mim. A voz de um rouxinol magoado começou a ecoar por aquelas paredes ricas e ele cantou. Quando ele terminou, Madame chorava e ela disse: meu filho, qual o significado dessa música? É uma música triste, mamãe, que a minha babá me ensinou. Ela conta a história de um menino que vivia na Normandia, filho de pescadores, e todo dia ele pegava sua mãe e seu pai e ia até um rochedo. O pai embarcava no barco e os dois voltavam para casa. E no final do dia eles voltavam para buscar o pai. Mas teve um dia que ficaram até o final da tarde e ele não voltou. Voltaram outro dia e ele não voltou. Então a mãe olhou para o menino e disse: meu filho, fica aqui que eu vou atrás do seu pai. E ela entrou no mar e nunca mais voltou. Olha, Leland, por que você gosta dessa história? É que essa história, mãe, desse menino, ela se parece muito comigo. Mas contigo, Leland, tu tens teu pai? O pai vai para dentro do mar dos negócios. Mas você tem a minha, tua mãe? Mamãe vai também atrás de papai pelo mesmo mar. E eu fico aqui, esperando que as ondas do mar da vida me devolvam ou um ou me devolvam o outro. Olha, Leland, perdoa-nos. Mas prometa que as coisas vão ser diferentes. No outro dia, quando ela acordou, ela foi brincar com o menino e ele perguntou: mamãe, por que as coisas estão diferentes aqui em casa? É que eu estou de luto, Leland. E o que é luto, mamãe? Luto? Luto é um acontecimento social. Nós não devemos ir às festas. Nós devemos ficar recolhidos em casa. Mas morreu alguém da nossa família, mamãe? Sim, Leland, uma tia minha. E de quantos dias é o luto, mamãe? Uma semana, Leland. Mamãe, quantas tias você ainda tem? Não, Leland, não é. Mas aquela semana tudo foi diferente. Uma amiga de Madame, na quinta-feira, sabendo que Madame estava em casa estressada porque não saía para as ruas, não saía comprar, falou: amiga, descobri um jeito de você sair da casa mansão. Descobri que aqui em São Francisco existe um orfanato. Por que você não manda as suas cozinheiras prepararem doces, docinhos, guloseimas? Você pega 2 pajens teus e vai lá. Eu vou avisar os jornais.
porque caridade tem que ser assim, tem que ser colocada nos jornais. E ela falou, boa ideia. Na sexta-feira, ela entra na carruagem com todos os doces, guloseimas, 2 pajens vestidos de libré. O menino aparece lá na escada do pátio da mansão, todo vestido de azul, parecendo uma tela de Gainsborough. E a mãe disse, Leland, quer ir junto comigo? Sim, mamãe. E ele entrou na carruagem. E a carruagem partiu. Mamãe, aonde vamos? Vamos a um orfanato. Mamãe, mas o que é um orfanato? Você não sabe, Leland? Não? Orfanato é um lugar onde tem esses meninos de rua, a ralé. É um lugar onde tem essas crianças que não têm mães e que não têm pães. Mamãe, e existem crianças que não têm mães e que não têm pães? Existe, Leland. Mas não é papai o governador da cidade? Leland, isso não é problema nosso. Isso é problema de Deus. Mas mamãe, cala-te, Leland. E chegaram ao orfanato. Quando eles chegaram, o orfanato, as crianças correram à porta. Eles são iguais em todos os lugares, em todas as épocas. Mal cuidados, as roupas rasgadas, os olhos desvairados, agressivos, esquecidos. Então Leland desceu e disse, mamãe, veja, os órfãos são meninos e meninas. Olá, como é seu nome? Tom. E o teu, John. E o teu, Mary. Olá, Tom. Olá, John. Olá, Mary. E começou a distribuir. E como os órfãos comem. Comem com as mãos, comem com a boca e com as mãos colocando dentro dos bolsos. E Madame, quando viu que ele estava ali entretido com as crianças, ela disse, Leland, não te quero misturado com a ralé. Mas mamãe, cala-te, Leland, eu já fiz a minha parte. Fez distribuição, tirou foto. E ele saiu e falou, Leland, vamos embora. Mamãe, não, cala-te, Leland, vamos embora. E os dois entraram na carruagem. E ele dava tchau e dizia, eu vou voltar. Mamãe, quando nós voltamos ao orfanato? Nunca mais, Leland. Nunca mais, mãe? Nunca mais. Você é o filho de um dos homens mais ricos da América. Não te quero misturado com essa ralé. Mas mamãe, nunca mais? Nunca mais, Leland. Mamãe, você não percebeu que lá de dentro vinha um certo odor? Leland, eu percebi muita coisa ruim, meu filho. Mamãe, leve-me ao orfanato. Eu já te disse que nunca mais. Quando chegaram à mansão, ele correu, subiu as escadas e foi no quarto e gritava, mamãe, mamãe, venha! Ela chegou na janela e ele disse, mamãe, de que lado está o orfanato? Está para lá, Leland. Então é lá que estão os meus irmãozinhos, os órfãos. No outro dia, a mesma coisa. Mamãe, mamãe, de que lado está o orfanato? Está para lá, Leland. Então é lá que estão os meus irmãozinhos, os órfãos. Leland, tu és filho único. Tu não tens irmãos. No terceiro dia, ele amanheceu febril. O médico foi chamado e ele disse, é o resultado da sua somatização, da sua ansiedade. Para melhorá-lo, ou você leva ele ao orfanato, ou você faz uma viagem com ele. Prefiro a segunda opção. Uma semana depois, Madame e o menino embarcavam num grande transatlântico para a Europa, para fazer a viagem. E à medida que o navio ia saindo do porto, o menino dizia, mamãe, de que lado está a América? Está para lá, Leland. Então é lá que estão os órfãos. Chegaram em Barcelona, primeiro porto. Depois seguiram a Paris. Em todos os lugares onde eles iam, o menino perguntava, mamãe, de que lado está o orfanato? Madame desvairava. Foram até a Inglaterra. Na Inglaterra voltaram para a Itália. Verão europeu, as noites longas. E quando chegaram na Via Ápia, em Florença, o menino contraiu uma pandemia. A febre amarela. Na época, não existia cura. Madame, enfermeiros, médicos estavam num grande hotel na Via Ápia em Florença. Então ela conversa com o médico e diz, doutor, ele fala, senhora, o caso do menino é muito grave. Ele contraiu a febre amarela. Ela tem um ciclo e no término ela mata. Eu não posso acreditar. Não existe cura? Não, senhora.
Talvez. Pode ser que o médico da Rainha Vitória tenha alguma solução. Então traga-me a Rainha Vitória. Eu posso comprar a Inglaterra. Traga-me a rainha se for preciso, mas salve meu filho. E na primeira noite de calor, o menino deitado na cama, cansado, de repente ele fala para a mãe: mamãe, leve-me à janela. Ela pegou o seu tesouro, levou até a janela e ele perguntou: mamãe, de que lado está o orfanato? Para lá, Leonard. Fica bom, para que eu possa te levar, para que você veja os teus irmãozinhos, os órfãos. Mamãe, estou tão cansado. Ela pegou o seu tesouro, colocou novamente sobre a cama. Ele abriu o volume dos olhos e disse: mamãe, veja, ouça a música. Não, Leonard, não tem música. Mamãe, os órfãos estão me chamando. Não, Leonard, não tem nenhuma música. É um delírio seu. Mamãe, quando me for, você me promete uma coisa? Sim, Leonard, fale. Você será uma mãe que não tem filhos, não é? Sim, Leonard. Mas você não se vai? O médico da Rainha Vitória já está chegando. Mamãe, quando me for, você será uma mãe que não tem filhos. Então eu gostaria que você me prometesse que você fosse a mãe dos filhos que não têm mães. Você me promete? Prometo, Leonard. Mamãe, os órfãos estão me chamando. Eu me vou, mamãe. Tom, John, Mary, eles me chamam, mamãe. Até logo. Os olhos ficaram abertos e a cabeça pendeu. O médico correu, baixou-lhe as pálpebras. Madame, quando viu aquilo, deu um grito e tombou inanimada. No outro dia ela acordou, vestiu o seu filho, conversou com as autoridades locais, mandou embalsamá-lo, colocaram num caixão de mogno e tampo de cristal. E menos de 3 semanas depois, ela chegava novamente ao solo americano. Não era a mesma mulher. A dor fizera com que ela envelhecera, ela ficara encurvada. O senador, o governador esperavam no porto. O povo. E quando o caixão de Leland desceu pela lateral do navio, o povo ficou entristecido. O corpo foi colocado dentro de uma carruagem e saiu. A banda sinfônica acompanhava e foi tocando a marcha fúnebre de Chopin. Então ela disse: e agora vamos ao orfanato. Quando chegaram na frente do orfanato, ela abriu as portas e o caixão meio que de pé, e quem olhava aquela mulher dizia que ela estava ficando louca. Então ela começou a dizer: veja, Leonard, aqui estão os teus irmãozinhos, os órfãos. Perdoa-me, Leonard, perdoa. O caixão foi levado para em cima de uma cidadezinha chamada Palo Alto. E lá ela plantou o filho amado. Colocou uma lápide de mármore branco de Carrara, onde existem os dizeres: aqui dormem os olhos verdes de meu filho. Plantou uma trepadeira de rosas vermelhas ao lado, de flores vermelhas ao lado do caixão, para que ali, na primavera, elas chorassem as pétalas de sangue. Naquele ano, Madame doou $20.000 ao orfanato. No ano seguinte, Madame mandou construir 2 orfanatos. No 3º ano, o senador morreu. 20 anos depois, a ex-rainha da moda americana, já com os cabelos de cores bem diferentes, mais rechonchuda, morava numa rua muito pobre em São Francisco. E o jornalista Felício Terra foi visitá-la. Quando ele chegou, ela disse para ele: não te ofereço nenhuma cadeira, porque já não tenho mais nada. Tudo que eu tinha, eu dei para os órfãos. Quadro, tapeçarias, as mansões, tudo que eu herdei, eu dei aos órfãos. Porque eu descobri uma coisa. Eu descobri que os órfãos, eles não têm mães e não têm pães, mas eles também não tinham educação. E eu ergui a Universidade Stanford em homenagem ao meu filho.
Foi ali que, em 1904, descobriu-se pela primeira vez a fissão nuclear. Hoje é uma das 10 maiores universidades do mundo. Tudo em nome do amor. Então Felício Terra perguntou: mas madame, e aqueles $1000 que Leland tinha, que era para reservar ao orfanato, você deu? Não. Aquele dinheiro não era meu. Eu criei uma instituição que recolhesse da rua todos os meninos louros de olhos verdes em homenagem ao meu filho. Deus é amor. E a doutrina espírita, emergindo do grande silêncio da história, vem nos dizer que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o amor na sua mais elevada expressão. Porque a caridade é a alma da vida, assim como a vida é a alma do amor. Esses são momentos difíceis que nos pedem reflexão e prece, meditação e paz interior. Não nos deixemos afligir nem pelo ódio de uns, nem pelo rancor de outros. Respeitemos a todos e oremos por todos. E agradeçamos a Deus a infinita honra de estarmos aqui hoje reunidos mais uma vez em seu nome. Boa noite a todos.